Evangelho, sábado da segunda semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da segunda semana do tempo pascal, hoje memória facultativa de São Pio V e São José Cotolengo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura do 6º capítulo do Evangelho de São João, onde acabamos de ouvir a narrativa do milagre do nosso Senhor, não podemos ignorar, é um milagre, que caminha sobre as águas e vem ao encontro dos discípulos. A soberania de Cristo sobre a natureza, ao mesmo tempo que se vê a intimidade de Cristo com o Pai e o zelo do Senhor pelos seus discípulos. Como assim, Padre? O Senhor subiu e refugiou-se na montanha em oração, na companhia do Pai, enquanto os discípulos desceram e seguiram, subindo sobre o barco, para as margens de Cafarnaum. Bom, concretamente se separaram o Senhor e os discípulos. É sim e não. Concretamente se separaram fisicamente? Sim. Mas não se separaram porque, ao ir para junto do Pai em intimidade e oração, o Senhor sempre permanece rezando e unido a seus discípulos. O Senhor leva no coração cada um daqueles que o Pai lhe confiou. É importante recordarmos isso sempre. Jamais estaremos sozinhos, porque o Senhor estará sempre conosco. Só que não apenas dessa forma, ou seja, trazendo uma intenção ao coração, mas o Senhor hoje está presente conosco e estará até o fim dos tempos por conta da sua presença extraordinária por meio da ressurreição, em que o Senhor, assim como estava ao lado de Tomé, assim como esteve ao lado dos discípulos, assim como esteve ao lado das mulheres, permanece, mesmo tendo sentado à direita do Pai, de Deus Pai na glória, permanece conosco. Toda vez que invocamos o nome do Senhor, o nome santo do Senhor, Ele está conosco. Toda vez que nos reunirmos, 2 ou mais em seu nome, Ele estará no meio de nós e essa promessa se cumpre. Aqui, nesse momento histórico dos discípulos, sobre a barca, o Senhor não estava fisicamente unido a eles, mas estava com eles no coração, unido ao Pai e, obviamente, dessa forma, permanecia zelando por seus discípulos. Não nos esqueçamos aquela bela imagem do Senhor em João 8, que se levanta na madrugada e vai para a porta do templo, no mesmo momento em que aquela mulher adúltera está sendo capturada e levada pelos seus algozes para o justiçamento, para o sentenciamento que iria ser feito por conta do seu pecado, sendo lapidada e termina sendo levada aos pés do Senhor. Aquela bela imagem do Senhor que se levanta e vai em direção ao templo na madrugada, zelando e já tendo no coração, ele que conhecia todas as coisas, a súplica por misericórdia e por socorro de Deus daquela que estava sendo condenada. Ao terminar o seu tempo de oração com o Pai, o Senhor vai ao encontro de seus discípulos, caminhando sobre as águas. É impressionante
pensarmos que os discípulos enfrentavam no mar uma dificuldade com o vento que não os permitia de progredir. Mas o Senhor caminha, apesar de toda a dificuldade, ele tem urgência de estar junto com seus discípulos, para que eles consigam completar o caminho. Foi sob grande fadiga que os discípulos completaram a travessia. E o Senhor estava junto com ele. Versículo 21. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra onde iam. O Senhor caminhou junto com seus discípulos durante aquele tempo de fadiga, não preservando-os da fadiga. É importante termos isso. O combate da vida espiritual e a entrega na vida espiritual, o combate na vida apostólica e a entrega na vida apostólica faz parte da nossa experiência e Deus não retirará isso de nós. Deus não vem como um facilitador para que a gente tenha menos dificuldades. Ele vem como aquele que está conosco durante a batalha para que possamos cumprir o que é segundo a sua vontade. E Ele nos acompanha para o bom êxito. O Senhor acompanhou o êxito dos apóstolos que fadigaram uma noite com ventos fortes para cumprir a travessia. O Senhor estava ali. Naquele tempo de fadiga, o Senhor estava ali. Estava presente ao lado deles. Não interveio, digamos assim, para tirar-lhes o peso da fadiga. Um ponto que estava deixando passar aqui é que, conforme o Senhor vem ao encontro dos discípulos, vem soberanamente sobre as águas, mostrando não apenas a urgência de estar junto com os seus, mas que o Senhor é soberano sobre tudo aquilo que no tempo e na criação pode ameaçar os homens de não cumprirem a vontade de Deus. No tempo e na história, no tempo e na criação, nós podemos enfrentar muitos entraves, problemas concretos, dificuldades que se revelam, situações de contratempo, né? Por exemplo, uma dificuldade de saúde, uma transferência de última hora que leva a família a se desmobilizar de uma cidade e ir para outra. E tantos outros fenômenos que dentro do tempo e da história, também da organicidade da natureza, né? Como por exemplo um adoecimento, ou uma tragédia meteorológica que leva em ruína a casa, uma inteira plantação, que gera uma dificuldade enorme, seja para a família, seja para uma missão concreta, para um serviço concreto que nos propusemos a cumprir ouvindo o que o Senhor nos pediu em algum momento, podemos dizer, puxa vida, isso aconteceu e agora realmente vai ser muito difícil que tudo se resolva, ou vai ser muito difícil manter aquele compromisso, aquele propósito que fizemos inicialmente com o Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra o Senhor que soberanamente caminha sobre essa realidade. Ou seja, a ordem natural, né? E não apenas isso, mas também a natureza que se agita, o tempo que não é favorável, digamos assim, para a navegação. Então, tudo isso está ali presente e o Senhor passa soberanamente sobre tudo para vir ao encontro de seus discípulos, para acompanhá-los na fadiga em meio a todas essas contrariedades e dificuldades para que se cumpra a sua vontade. O Senhor está conosco na fadiga, ainda que se levante diante de nós uma tempestade ou uma agitação muito grande, o Senhor tem pressa de estar conosco e quer estar conosco e por nós de maneira soberana, para que possamos cumprir aquilo
que ele nos disse, para que possamos viver aquela fadiga sob o seu olhar, na sua presença, e dessa forma conquistarmos as alegrias que são próprias daqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Então, como é importante termos presente esses pontos na narrativa do Evangelho de hoje, que tem o seu paralelo em Marcos 6 e em Mateus 14, mas que na narrativa de João ela é muito mais enxuta sobre tudo aquilo que se passa durante a tempestade acalmada, né? Os outros evangelhos eles vão falar com um pouco mais de intensidade sobre o episódio, enquanto João parece que escreve de uma maneira um pouco mais recolhida, um pouco menos intensa, mas porque o objetivo de João é mostrar exatamente que o Senhor permanece conosco a todo instante. Ele nos acompanha a todo instante. E falando nisso, queria aproveitar para ler um trechinho da biografia do Papa São Pio V, que foi realmente um grande homem de Deus que, em meio à turbulência do seu tempo, guiou a Igreja sob a voz do seu Senhor e dessa forma a levou a um porto seguro. Já desde jovem, aos 14 anos, ingressou na vida religiosa, entrando para a ordem dominicana, de origem italiana. Se chamava Miguel Guisleri. A partir daí a sua vida desenvolveu-se, pois alcançaria rapidamente todos os graus de uma excepcional vida religiosa. Foi professor, foi prior do convento, foi também superior provincial e depois foi nomeado bispo de Mondave e finalmente, aos 62 anos de idade, foi eleito Papa e escolheu o nome de Pio V. São Pio V promoveu diversas reformas na Igreja, através do Concílio de Trento. Estamos no 1500, né? Bem no miolo do 1500. Ele nasceu em 1504, então por aí a gente já tem uma ideia, né? Estamos a eleição dele 1566. Então, estamos bem dentro mesmo do Concílio de Trento. Por exemplo, dos elementos de reforma que ele trouxe a obrigação de residência dos bispos na própria diocese. E São Carlos Borromeu, por exemplo, foi um grande testemunho disso, que deixando os serviços em Roma, vai para Milão, ele que tinha sido nomeado bispo de Milão e permanece em Milão. Leva a cumprimento essas normas, como, por exemplo, também a visita pastoral do bispo, a visita canônica, o bispo que faz a visita em cada uma das paróquias da sua diocese, do seu território. Também foi Pio V que instituiu. E nós temos, mais uma vez recordo, São Carlos Borromeu como um daqueles primeiríssimos que colocaram em ato tudo o que tinha sido estabelecido pela reforma em Trento. Uma outra coisa importante foi a clausura dos religiosos, a orientação e a formação para a santidade de vida dos sacerdotes, não para a preparação dos sacerdotes. Atenção, a santidade de vida. Era importante que os jovens fossem preparados para desejar a santidade. Olha que grande passo o Papa Pio V trouxe para a gente. Mas antes não era assim, Padre Fábio? Bom, o desejo da santidade deve acompanhar o coração de todos os batizados, mas nem sempre é oferecido os meios para que se construa sobre esse propósito e para que se construa também nessa direção última de vida. Então, essa atitude do Papa estabelece que é necessário que se coloquem meios claros e eficazes para motivar, sustentar e educar na direção
da vida de santidade os sacerdotes. Também ele faz um grande incremento às missões pelo mundo inteiro. Não podemos esquecer que aqui é o grande momento em que a Companhia de Jesus, os jesuítas estão se desenvolvendo. Fez a correção dos livros litúrgicos, porque existiam diversos problemas e desorientações por conta de uma diversidade, uma pulverização de pequeninos ritos que foram depois sendo colocados por uma grande revisão litúrgica em uma ordem comum. Também aconteceu aqui a censura de muitas publicações que ensinavam fora da fé cristã católica. Também ele foi um dos grandes promotores, se não o grande promotor, do celibato sacerdotal. Sua autoridade e prestígio pessoal impunham a sua personalidade de pulso firme e de atitudes vigorosas, mas de coração bondoso. Como a que tomou, por exemplo, em relação à invasão dos turcos, que haviam preparado tudo para atravessar o mar da Croácia em direção à Península Italiana e ocuparem a Península Italiana com um grande assalto militar no 1570. Mas pela intervenção do Santo Padre, no dia 7 de outubro de 1571, houve a grande Batalha de Lepanto, onde as forças guiadas entre o Reino de Veneza e o Reino Vaticano e uma outra coroa que agora não me recordo bem qual é, se uniram em combate e conseguiram impedir essa invasão dos turcos. A grande beleza desse episódio foi que o Santo Padre pediu a todos os cristãos que rezassem o Santo Rosário à Virgem Maria e suplicassem à Virgem Maria, pela sua intercessão, que a Península Italiana pudesse ser preservada dessa grande agressão que estava vindo por parte dos muçulmanos. O norte da África já tinha sofrido duramente, estava sofrendo ainda, a quase completa extinção do cristianismo por causa da perseguição islâmica e a execução em massa dos cristãos, ou então a expulsão dos cristãos de toda aquela região. Né? Então, a invasão da Península Italiana era uma grande ameaça para todo o mundo cristão católico, por conta da grande, não só violência, mas do grande objetivo militar que tinha por detrás desse passo. E o Santo Padre, pela intercessão da Virgem Maria, conseguiu essa vitória e impediu que, desse modo, a Península Italiana fosse invadida pelos otomanos. Apesar de seu caráter marcante, apresentava sinais de um homem sempre bondoso e condescendente para com os humildes, paterno, às vezes e extremamente severo, por outro lado, quando exigia o bem da Igreja e a ortodoxia com a mesma. Por isso, de uma maneira muito vigorosa, sabendo as consequências que iria ter, isso para as relações entre a Inglaterra e a Igreja, excomungou a rainha, à época, Elizabeth I, por sua conduta contra a fé. Morreu no dia 1º de maio de 1572, olha só, pouco depois de todos esses episódios tão marcantes. E foi canonizado em 1712, e sua festa fixada para o dia 30 de abril. Juntamente com ele, hoje temos a memória de São José Cotolengo, na região de Turim. Começou uma obra movido pelo Senhor, uma obra de grande cuidado e atenção pelos mais necessitados, especialmente aqueles que sofriam problemas mentais e distúrbios mais severos de saúde. E São José Cotolengo, com tantos apoiadores e amparado por uma devoção fortíssima ao Santíssimo Sacramento, deu mais um exemplo para a gente. Começou com o que tinha, com o que era possível, na situação mais precária possível, mostrando para a gente outra vez que quando é da vontade de Deus, os meios vão aparecendo. Quando o Senhor nos manda de irmos em missão, a gente precisa seguir. E os meios o Senhor
vai disponibilizando pouco a pouco para que se possa realizar aquilo que é segundo o seu coração. Então pensamos hoje, vendo o testemunho dos discípulos sobre a barca, eles que depois caminharam sempre amparados pelo Senhor, não apenas nessa travessia para Cafarnaum, e vendo o exemplo desses dois grandes santos, peçamos ao Senhor a graça do seu amparo em todos os momentos de nossa vida, para que também nós possamos perseverar nos propósitos de Deus, abraçando as fadigas da vida apostólica, da vida cristã, mas confiantes pela fé no socorro da providência, nos entreguemos por inteiro para a maior honra e glória do nome do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.